E ainda sobre a polêmica dos reajustes dos combustíveis, temos um convidado agora aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos conversar com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania, aqui de São Paulo, que é relator de um projeto de lei que estende as regras de transparência na formação dos preços para todo o mercado de combustíveis no Brasil. Deputado, bem-vindo, boa noite, obrigado pela entrevista. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de relatar a iniciativa que nós tivemos a ocasião de relatar pela Câmara, que foi exatamente o projeto já aprovado por nós, está no Senado, acreditamos que possa ser aprovado na íntegra e entrar em vigor. E se algum ajuste houver, volta para a Câmara. Mas ele é muito importante, porque a cada momento que há uma elevação como essa, há todo um jogo de informações. Ora se culpa o preço internacional, ora se diz que é exatamente o custo do refino no Brasil, outros creditam essa alta ao papel das distribuidoras. Então, dentro da cadeia, há um jogo de empurra que um processo de transparência, de caracterizar bem cada uma das etapas, deixará isso claro e permitirá exatamente atuar aonde é necessário, aonde o problema está mais concentrado. Além disso, foi mencionado por vocês o teto do ICMS, a caracterização que fizemos de essencialidade para que a cobrança, que é de 34 no Rio, que é de 31 em Minas, que é de 25 em São Paulo, são os três principais polos, exatamente consumidores, seja limitado por 17%. Essa matéria, acredito eu, terá um bom impacto. Deputado, boa noite. O senhor falou aí sobre o projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis, que é uma tentativa também do Congresso de diminuir o valor do preço dos combustíveis. E a gente noticiou também há pouco a intenção de se abrir uma CPI, né, contra a Petrobras. O que o senhor acha? Acho que é necessário, acho que nós temos que levar esse assunto com muita profundidade, acho que não deveria ser somente com relação à Petrobras, acho que nós deveríamos abrir uma comissão que investigue toda essa cadeia, nesse jogo de empurras que, repito, o projeto de transparência vai aí nos ajudar, mas nós temos que identificar problemas localizados, mas eu penso muito em nós buscarmos saídas mais estruturais. Há uma coisa que surpreenderá a muitos. Hoje, o terceiro item de exportação do Brasil é petróleo. O primeiro, hoje, nosso, continua sendo minério de ferro. O segundo é o complexo soja e o terceiro é petróleo. Nós temos hoje capacidade de exportação e não temos capacidade de refino. As experiências recentes, Abreu de Lima ou Comperj, foram desastrosas, significaram grandes investimentos e nós não tivemos retorno. A nossa capacidade de refino está estagnada há muito tempo. Nós temos, por outro lado, uma situação de características do petróleo extraído aqui que nos permite até, em determinados momentos, termos um excedente de gasolina e temos uma necessidade de trazermos o diesel. Nós, recentemente, diminuímos a mistura do biodiesel de 13% para 10%. Me parece não ter muita lógica nisso. E nós, hoje, estamos importando uma parcela muito significativa do diesel para consumos. Então, há algumas questões momentâneas, conjunturais, sobre as quais temos que atuar, mas há questões estruturais e as soluções virão na medida em que essas questões estruturais, nossa capacidade de refino, quebrar o monopólio, que ainda na prática existe, poder ter uma maior variedade de atores atuando no processo, isso tudo é que vai dar um caminho mais definitivo para nós podermos enfrentar essa questão. Sou muito favorável também a um processo, uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados, que é nós usarmos tanto os royalties como aquilo que a Petrobras paga de dividendos à União para uma conta específica e que nós tenhamos um colchão de amortecimento. Porque tão grave quanto a elevação são as oscilações que impedem planejamento. Então, temos um dispositivo que permite exatamente, no momento de alta, atenuar e no momento de baixa, captar
aquilo que são, para que as oscilações não sejam tão bruscas e permitam um planejamento a todos aqueles que dependem desse insumo básico na estruturação de preço de fretes, de formação de preços para o consumidor. Deputado, a pergunta agora é de Alfredo Scaff. Boa noite, deputado Arnaldo. Deputado, gostei muito dessa ideia e eu ia te perguntar exatamente isso. Se os lucros da Petrobras são altíssimos e a União tem uma grande parte de fatia das ações, nós não poderíamos propor, através de uma medida provisória ou de uma lei rapidamente aprovada, que os lucros distribuídos à União integrassem uma conta específica justamente para subsidiar o combustível que fosse mais necessário? Por exemplo, no caso hoje o diesel. Sou adepto dessa tese. Há uma proposta, a melhor delas, há inclusive algumas propostas, mas eu quero destacar uma de iniciativa do deputado Cristino Áureo, que é do Rio de Janeiro, que é uma pessoa que, como eu, integra a Comissão de Minas e Energia da Câmara. Nós temos dialogado com frequência, eu subscrevi, inclusive, a sua proposta, Alfredo, que vai exatamente nesse sentido. Nós temos esse colchão para que iniciativas pontuais possam ocorrer de subsídio para alguns segmentos e nós possamos depois, mais estruturalmente, ter exatamente esse processo de amortecimento. O que isso permitirá? Planejamento, tá certo? Porque, repito, uma frase que diz, tão ruim quanto a elevação do preço são as oscilações bruscas que impedem formação de estoque, que impedem previsibilidade nas importações. Se nós tivermos que amanhã, você aprova, há poucos instantes eu acompanhei com muito interesse o debate, você diz o seguinte, abre e importa, tá certo? É uma operação que não é tão rápida assim para se fazer. E se nós tivermos essa previsibilidade, nós podemos ter operações como essa com planejamento anterior, ou seja, com eficácia para um sistema de exatamente controlar ou evitar essa volatilidade. Cristina Grêmio. Eu vou aproveitar e ocupar um pedacinho do tempo aqui só para trazer mais informações, deputado, já que o senhor mencionou Abreu e Lima aí, fiz questão de abrir aqui. A gente tem uma parcela da sociedade que não viveu muito de perto a era Lula-Dilma e anda esquecida, né? Os jovens que estão entrando aí como eleitores. Abreu e Lima foi orçada em 2 bilhões de dólares e custou 18 bilhões de dólares, custou 9 vezes mais. Quando foi inaugurado em 2014, com 3 anos de atraso, deveria ter um refino de petróleo ao custo de 87 mil dólares o barril e passou a custar, e isso é 3 vezes mais do que a média mundial. Então, tudo que há de errado, de reprovável em termos de tentativa de se tornar autossuficiente em refino de petróleo no governo PT está resumido aqui em Abreu e Lima. Aí a gente fala e ouve falar muito em privatização agora e vê o PT e os partidos aliados indo contra. A privatização seria uma solução e no Congresso já começa a ser discutido isso? Os movimentos recentes que aconteceram com relação à Petrobras, eu os aplaudo. Primeiro que a Petrobras foi se desvencilhando de uma série de ativos que impediam o seu foco, que era exatamente na exploração e extração de petróleo. Nós tivemos um processo aí de transferência da BR Distribuidora, foi importante. A mesma coisa aconteceu com a Operação Gás e uma série de outras operações que eram secundárias. Nós chegamos, talvez eu erre em 1 ou 2 números aí, mas cerca de a Petrobras ter 87 companhias subsidiárias. Em Abreu Lima, que você botou o dedo na ferida com muita propriedade, nós tivemos uma experiência de uma parceria muito ruim com a PDVSA, que é a estatal venezuelana, que nós entramos basicamente com o pagamento da conta no que diz respeito a isso. Toda aquela parceria que se propunha de importação, de cliente preferencial de petróleo, não se consumou naquele período. Então, nós vivemos um processo da Petrobras se concentrar. Mas eu sou a favor de avançarmos ainda mais nesse sentido, tá certo? Ou seja, da Petrobras disputar mercado. Há muito tempo atrás, por exemplo, eu participei de uma chamada Lei do Gás, há 12 anos atrás,
Um dos itens que nós tivemos foi a regra de compartilhamento de dutos para ampliar os agentes que atuavam naquele mercado. Nós aprovamos isso até, mas isso nunca se transformou em realidade, porque nunca abrimos a caixa preta de formação do preço do gasoduto. Então, você tinha uma autorização formal, mas não ter transparência na formação de preço de transporte impediu que isso gerasse os resultados que nós imaginávamos. Por conta disso tudo, é que eu sou a favor de que a Petrobras se concentre no seu foco, extração e exploração do petróleo, tá certo? Que a questão de refino seja transferida e que nós abramos esse mercado como devemos abrir o mercado de distribuição. Muito bem, então a palavra do deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença. Boa noite, ótimo final de semana por aí. Boa noite a todos.